Olá pessoal, tudo bem? No Proed na Comenta de hoje nós vamos falar do vídeo da reunião ministerial. Impossível não falar a respeito desse vídeo, né? Tem muita coisa ali, são quase 2 horas de reunião, então isso renderia muitos e muitos vídeos, né? Mas eu resolvi fazer alguns recortes. Nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o que motivou aquela reunião, por que ela foi divulgada e o que é decoro, tá? Vamos lembrar, gente, essa reunião ela aconteceu no dia 22 de abril. Ela foi uma reunião a pedido do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Ele pediu ao presidente da República que convocasse aquela reunião ministerial porque ele queria apresentar um programa chamado Pro Brasil. Então esse programa, ele faz questão de frisar no início do vídeo que ele é um programa semelhante ao Plano Marshall, depois ele vai se corrigir, e que seria um programa de Estado e não um programa de governo, previsto para pelo menos ali 10 anos. E seria um programa dividido em 3 fases, né, de curto, médio e de longa duração, para atingir os objetivos desse plano, e que o que ele queria com aquela reunião era, primeiro, esclarecer o que era o plano para todos os ministros, todos os ministérios ali presentes, e pedir que houvesse uma unidade. Uma das queixas do Braga Neto está justamente no fato de que não existia, cada ministério agia de maneira muito independente, então precisava alinhar, precisava fazer com que todos caminhassem na mesma direção. Por isso a apresentação naquela reunião do Plano Pro Brasil. O segundo aspecto que nós precisamos tratar é por que essa reunião ministerial ela veio a público, por que o vídeo ele foi divulgado. E ele foi divulgado porque quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele pediu demissão, ele foi a público e, ao justificar o seu pedido de demissão, ele acusou o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, de tentar interferir na Polícia Federal, na Superintendência do Rio de Janeiro, e, portanto, ele não poderia concordar com uma interferência desse tipo, porque isso não é prerrogativa, não é função do presidente da República. Então, o Sérgio Moro, ele faz essa acusação, ele diz isso publicamente, e isso levantou um grande debate. Um processo foi aberto, então a divulgação desse vídeo faz parte do processo de investigação, e o Sérgio Moro, ele foi até a polícia, até Curitiba, vai até Curitiba, ele faz um depoimento de 8 horas, e nesse depoimento, além de outras provas que ele teria apresentado, inclusive mensagens de WhatsApp, ele fala dessa reunião ministerial, onde ficaria comprovado a tentativa de interferência por parte do presidente da República na Polícia Federal e na Superintendência do Rio de Janeiro. Bom, das muitas coisas que foram debatidas ali, o que menos se falou foi o objetivo da reunião, né, que é a apresentação do que tratava o Plano Pro Brasil, e sobrou naquela reunião ações, no mínimo, escandalosas, que vão desde o linguajar utilizado, que eu sei para algumas pessoas, talvez num ambiente um pouco mais informal fosse tolerado. Na minha opinião, eu acho que nem isso, porque realmente o nível foi muito baixo. E algumas pessoas acham que isso não é coisa de menos importância, mas na verdade não é. E aí eu preciso falar sobre decoro, gente. Existe uma forma de proceder, existe um nível, um aspecto que envolve todos os profissionais de maneira geral. E a Câmara, o Congresso Nacional, ele tem, cada uma das suas casas, tem um código de ética e um código de decoro. E decoro é um princípio previsto no campo jurídico. Não é uma questão que Proed nem inventou, qualquer outra pessoa inventou, não. Isso é uma prerrogativa jurídica, então existe uma forma em que as pessoas elas devem se comportar. Tanto é que a quebra de decoro se configura como crime e pode levar, inclusive, à cassação. Então existe uma forma como deputados, senadores, o próprio presidente, os seus ministros, existe uma forma de agir que precisa respeitar a ética, precisa respeitar um conjunto de princípios que são fundamentais. E que naquele momento, ainda que você possa gostar do presidente, a gente tem que entender, e dos ministros que estavam ali, a gente tem que entender que esse decoro ele foi colocado em segundo plano. Chega-se às raias do absurdo, para além dos palavrões e dos xingamentos, chega-se às raias do absurdo de se estimular o armamento da população
para que essa população utilize as armas contra a própria polícia, contra prefeitos e governadores. Então, é importante a gente entender que esse aspecto do decoro, ele é fundamental. Então, nesse primeiro momento, o objetivo do nosso vídeo é isso, né? Explicar o porquê da reunião, porquê que o vídeo foi divulgado e porquê que a gente precisa respeitar o decoro, ele é tão importante. Até o nosso próximo Proedna Comenta.